Olá, sou Júlio Bernardo Maranhão e falarei sobre o sistema endócrino para a disciplina de Anatomia e Fisiologia da pós-graduação em Engenharia Biomédica da UFABC. Vamos agora a uma definição bem resumida do que é o sistema endócrino. O sistema endócrino é uma rede complexa de glândulas e órgãos que controla e coordena diversas funções corporais através de mensageiros químicos chamados hormônios. A seguir, vamos entender um pouco mais sobre esses mensageiros. Múltiplas atividades celulares de tecidos e órgãos são coordenadas pelo interrelacionamento de diversos sistemas de mensageiros químicos. Neurotransmissores, hormônios endócrinos, hormônios neuroendócrinos, paracrinos, autócrinos e citocinas. O sistema endócrino é responsável pela produção dos hormônios endócrinos e os hormônios neuroendócrinos, que são dois tipos de mensageiros químicos que são liberados por glândulas e células especializadas e afetam a função de células e tecidos em outras partes do corpo. Então, eles não são imediatamente utilizados onde eles são produzidos, diferente dos neurotransmissores e outros mensageiros químicos. Aqui temos os principais locais anatômicos das glândulas endócrinas e de tecidos que também produzem hormônios. Aqui temos a hipófise, o hipotálamo e a glândula pineal. Fazem parte aí do eixo hipófise-hipotálamo. Temos aqui as paratireoides e a glândula tireoide. O timo, localizado aqui atrás do externo no tórax. O coração, o fígado, o estômago também tem algumas células que produzem hormônios. Temos as glândulas adrenais, localizadas aqui acima dos rins, os próprios rins, o pâncreas, responsável pela insulina e outros hormônios, o próprio tecido adiposo, que se espalha por grande parte da região corpórea, nosso intestino e as gônadas, tanto feminino, são os ovários, e os testículos masculinos. Todos esses tecidos e glândulas e órgãos produzem hormônios. Mais à frente nós vamos ver os principais hormônios produzidos por esses órgãos e tecidos. Agora vamos falar um pouco sobre a estrutura química e a síntese dos hormônios. Os hormônios são divididos em três classes: as proteínas e polipeptídeos, que são segregados aí pela hipófise anterior e posterior, pelo pâncreas, como a insulina e o glucagon, pela paratireoide, que é o paratormônio, e muitos outros hormônios, já que esse tipo de hormônio é um dos principais hormônios do corpo humano. Temos também os hormônios do tipo esteroide, secretados pelo córtex adrenal, cortisol e aldosterona, pelos ovários, o estrogênio e a progesterona, testículo, a testosterona, e pela placenta, o estrogênio e a progesterona quando a mulher está gestante. Também temos os hormônios derivados do aminoácido tirosina, que são secretados pela tiroide, que é a tiroxina, e a triiodotironina, e pela medula adrenal, a epinefrina e a norepinefrina. Não existem hormônios conhecidos como polissacarídicos ou ácidos nucleicos. Agora falar um pouco sobre os hormônios polipeptídicos e proteicos. A síntese desses hormônios acontece dentro do retículo endoplasmático. Como todas as outras proteínas, utiliza um mRNA, onde está codificado como essa proteína deve ser construída.
e o retículo endoplasmático é responsável por construir essa proteína. No caso de polipeptídeos e proteínas desses hormônios não é diferente. Qual a diferença entre polipeptídeos e proteínas? Basicamente é o número de aminoácidos que eles contêm. Caso o hormônio tenha mais de 100 aminoácidos, ele é chamado de proteico. No caso ele tenha menos de 100 aminoácidos, ele é um hormônio polipeptídeo. Existem hormônios de 3 até quase 200 aminoácidos, como é o caso do hormônio do crescimento. Após a transcrição e a construção das proteínas no retículo endoplasmático, geralmente essas proteínas não são aminoácidos em si, e sim um não são um hormônio em si, sim um pré-pro-hormônio com um tamanho bem maior, um maior número de aminoácidos. Esses hormônios são armazenados dentro do complexo de Golgi, onde eles são muitas vezes clivados em proteínas menores, em polipeptídeos menores, por enzimas, e eles são armazenados dentro de vesículas secretoras, que também possuem enzimas que também recebem proteínas maiores e acabam clivando elas em proteínas ou polipeptídeos menores, que são em si os hormônios. Eles ali tem um pró-hormônio dentro dessa vesícula, e mais próximo da secreção ele vai se tornar um hormônio em si. Essas são as vesículas. Muitas dessas vesículas estão aqui dispersas dentro da célula, né? Dentro do meio intracelular, e algumas acabam se ligando à parede celular. Nesse ponto, essas vesículas já estão prontas para secretar esses hormônios, e elas precisam de algum estímulo. No caso, pode ser um estímulo aqui pela alteração do cálcio intracelular. Os canais iônicos aqui da célula permitem que aumente ou diminua o volume de cálcio intracelular, né, mudando o potencial da célula e ativando a secreção desse hormônio por essas vesículas. Também pode haver aí uma alteração no monofosfato de adenosina cíclico, o AMPC, na célula, da mesma forma, mudando essa concentração de AMPC, a gente pode aí fazer a liberação do hormônio através dessas vesículas secretoras. Os hormônios esteroides são derivados do colesterol. Temos aqui a fórmula do colesterol. E algumas enzimas são utilizadas para que esse colesterol seja transformado em nos hormônios de interesse. Dentro do córtex adrenal, aqui no suprarrenal, né, a gente vai ter a construção do aldosterona e do cortisol, que é aí um hormônio bem importante no corpo, ligado também ao nível de estresse do corpo e tudo mais. E também o estradiol, que é um tipo de estrogênio aqui produzido dentro do ovário feminino. Aqui temos mais um pouco da estrutura química do cortisol, da aldosterona. Aqui temos a testosterona também e o estradiol. Vemos que é interessante, né? Todos eles têm a mesma estrutura aqui bem próxima,
Temos aqui alguns radicais acoplados a essa estrutura aqui com os anéis que derivam lá do colesterol. E também temos os hormônios aminados, que vêm da tirosina, que é aqui o aminoácido pai das catecolaminas e dos hormônios da tiroide. Os hormônios aí da tiroide utilizam os átomos, aqui temos os átomos de iodo, né? Que aí a gente sabe que é importante consumir o iodo para manter aí a produção desses hormônios pela tiroide adequada, né? Tanto que o sal de cozinha é adicionado iodo exatamente para que a gente não tenha patologias como o bócio ligado aí a uma deficiência de iodo no corpo, e aí causando um aumento das glândulas tireoides. Também as catecolaminas, aí a dopamina, a norepinefrina e epinefrina aí. Também hormônios bem importantes, né? A dopamina aí é um dos principais hormônios aí importantes para o corpo humano. Para falar um pouco sobre os mecanismos de ação dos hormônios. A gente falou sobre como eles são produzidos e agora como eles vão ser utilizados nos tecidos e células onde eles vão ter a ação deles. As células que recebem esses hormônios, elas têm receptores específicos, exatamente porque esses hormônios não ativem células que não sejam as de interesse. A localização dos receptores pode ser dividida em três. A recepção na membrana celular ou na superfície, e esses receptores interagem mais com os hormônios proteicos, peptídicos e catecolamínicos. Os receptores dentro do citoplasma celular, que são os receptores primários para hormônios esteroides, os principais receptores para hormônios esteroides estão no citoplasma. Então, nesse caso, o hormônio tem de primeiro passar pela barreira celular e aí então ele vai encontrar o seu receptor dentro dessa célula, ali no citoplasma. E os receptores no núcleo. Os hormônios da tiroide acabam agindo dentro do núcleo celular. E a localização desses receptores acredita estar ligada a um ou mais cromossomos. Então, o cromossomo faz uma participação aí no processo de aceitação desse hormônio pelo núcleo. Isso ainda é algo que está sendo estudado aí pelos pesquisadores. Aqui temos um exemplo de receptor de membrana. Alguns receptores na membrana acabam interagindo diretamente nos canais iônicos, mas a maioria age de uma forma indireta no canal iônico. Então a gente vê aqui um receptor indicado aqui por essa estrutura em verde. Temos aqui um sítio de recepção, né, onde vai se ligar o hormônio. E aqui temos a proteína G que está inativa, né? A gente temos aqui o complexo gama-beta-alfa inativo. E a partir do momento que o hormônio se liga nesse sítio, há
uma associação aqui nesse receptor que é ativado e ocorre uma troca do guanotrio por fosfato por glucosamina diofosfato. Aí faz com que essa subunidade gama e beta se libere e o GTP ativo chega nessa proteína alvo aqui e que está ligada na membrana enzima para iniciar sinais intracelulares, né? Então, você vê que foi o hormônio teve uma ação indireta na célula, ele não entra dentro da membrana celular, e sim ele ativa aqui o receptor que faz a síntese aqui da proteína G ativa, onde ela vai ativar uma proteína alvo aqui, nesse sítio aqui da enzima, né? E começar a enviar sinais. Aqui temos outro exemplo de receptor na membrana, utilizando enzimas. Diferente daqueles canais, a gente vai ter aqui as enzimas na superfície celular, onde vão se ligar aqui ao hormônio. No caso aqui temos o exemplo da leptina, que ao se ligar a esse receptor homodímero, então tem dois receptores iguais aqui, ele faz uma ligação aqui com a leptina, ativando aqui o Janus quinase 2, que vai desencadear uma série de ações até interagir aqui dentro do núcleo celular, onde ele vai ativar um gene alvo, e esse gene vai disparar aqui uma produção proteica, que temos o mRNA, indo para a tradução proteica aqui, que possivelmente essa célula vai começar a produzir um certo tipo de proteína e liberar ele para o meio extracelular. A gente tem a ação da leptina conectada a essa enzima receptora, onde todo esse processo vai desencadear a produção de uma proteína específica. Agora vou falar um pouco sobre os receptores intracelulares e ativação de genes aqui, também nos receptores intranucleares, né? No caso dos receptores dos citoplasmáticos e dentro do núcleo, a gente vai ter aqui uma difusão do hormônio lipofílico, né? Aquele hormônio que não é solúvel em óleo e lipídio, né? Ele vai ser absorvido aqui, por difusão, né, dentro da célula. Uma vez dentro do meio intracelular, vai ter um receptor citoplasmático que vai capturar esse hormônio, né, que vai ter um sítio de ligação específico para esse hormônio, e vai promover aí uma resposta. Aqui no caso, se for um receptor citoplasmático, ele vai receber, depois ele vai ser absorvido pelo núcleo e disparar disparar aqui dentro uma resposta de produção proteica também, né, liberando o mRNA para que seja usado aí no ribossomo para se gerar uma proteína. Também
esse hormônio ele pode ser diretamente absorvido pelos poros nucleares e ativar um receptor dentro do núcleo. E o processo é o mesmo. Esse complexo vai gerar uma resposta aqui, onde a transcrição gênica vai se iniciar, né, liberando aqui o mRNA, que vai ser capturado pelo ribossomo e executar uma síntese proteica aí, para essa célula dentro do tecido que ela faz parte. E essa liberação vai ter aí um efeito metabólico aí dentro da região onde essa célula está. Falar um pouco agora sobre as glândulas, né? E quais são as funções dela. Começar aqui pelo hipotálamo. Essas são tabelas que eu peguei do Tratado de Fisiologia Médica do Gaito. Então eles têm aqui os capítulos onde pode-se encontrar mais informações sobre essas glândulas, também sobre tudo a síntese que os hormônios passam em cada tecido e cada glândula que gera e onde eles são absorvidos. Então vou falar um pouco aqui. O hipotálamo produz aqui uma série de hormônios. A gente tem aqui o liberador de tirotropina, que estimula a liberação de tirotropina e prolactina, do tipo peptídeo. Temos o liberador de cortinotropina, que libera aí causa liberação do adrenocorticotrópico, é o peptídeo também. O hormônio liberador de hormônio de crescimento, que vai causar a liberação do hormônio de crescimento. O hormônio inibidor, que é a somatostatina, que faz, obviamente, a inibição do hormônio do crescimento. O hormônio liberador de gonotropinas, que causa a liberação do hormônio leutinizante, hormônio folículo estimulante. E a dopamina, um fator inibidor de prolactina. Inibe a prolactina e esse é do tipo amina. Temos aqui também a hipófise anterior, também que é onde gera o hormônio de crescimento. A gente tem aqui uma via, né? A gente tem o hipotálamo liberando o hormônio que vai interagir na hipófise e a hipófise vai liberar o hormônio de crescimento. E também, quando a gente tiver uma ação de inibição na hipófise, pelo hormônio inibidor de GH, a gente também vai ter uma paralisação na produção, diminuição na produção do hormônio de crescimento. O que o hormônio de crescimento faz? Né? Ele estimula a síntese proteica e crescimento global na maioria das células e tecidos. Então a gente vai ter aí os tecidos ósseos, musculares, a gente vai ter aí uma excitação para o desenvolvimento desses tecidos. E ele é um peptídeo também. No caso, uma proteína, né, que ele é um peptídeo aí com quase 200 aminoácidos. Temos o hormônio liberador da tirotropina, também temos aqui uma via onde o hipotálamo interage aqui também com a hipófise anterior, que age que libera aí a tirotropina, que também tem outra via onde ele vai interagir na tireoide, onde ele vai excitar aí a tireoide para produzir a tiroxina e a triiodotironina, também do tipo peptídeo. Então, a gente vê aqui que o próprio sistema endócrino ele tem um interrelacionamento
com as diferentes glândulas e tecidos, né? A gente tem aqui, para a liberação do GH, a gente tem duas interações aqui até agora, e para a liberação dos hormônios da tireoide, a gente já tem 3 interações. A gente tem o hipotálamo e a hipófise segregando aqui o liberador de tirotropina, onde vai agir lá na tireoide. Temos aqui também o adrenocorticotrópico, novamente outra via de ação entre as glândulas. Então a hipófise anterior vai agir lá nas glândulas adrenais para liberar o cortisol, os hormônios androgênicos, né? A gente tem aí os hormônios femininos e masculinos, e também adenosterona. A hipófise também secreta a prolactina, que pelo próprio nome é prolactina, né? Promove a questão aí dentro da questão de lactação, né? Então ele vai promover aí o desenvolvimento das mamas femininas e a secreção de leite durante aí o período pós-gestação feminina. Também temos o hormônio folículo. Então, aqui também a gente tem uma via, né? A gente tem o hipotálamo que secreta dopamina, né? E faz uma inibição da prolactina também. A gente tem aqui também o folículo estimulante, que causa o crescimento dos folículos nos ovários e maturação dos espermatozoides nas células de Sertoli dentro dos testículos. Também a gente tem aqui o folículo estimulante, é um hormônio ligado aí às nossas gônadas, tanto feminino quanto masculino, e a produção das gametas, né? A gente tem a produção dos espermatozoides, a maturação deles, e também para a produção aí dos óvulos no ovário, através aí do crescimento dos folículos. E ele também tem uma interação aqui com o hipotálamo, né? Porque a gente tem aqui o liberador de gonatropinas, né? De gônadas, né? Tropinas, né? Que são os hormônios das gônadas. Falando aqui de testículos e ovários. A gente também tem uma relação de feedback aqui entre o hipotálamo e a hipófise e tudo mais. Temos também o hormônio luteinizante, que estimula a síntese de testosterona nas células de Leydig dentro dos testículos. E estimulou a ovulação, no caso das mulheres, e a formação do corpo lúteo e síntese do estrogênio e progesterona nos ovários. Então a gente também aqui tem o luteinizante, um hormônio muito importante aí para a questão reprodutiva humana. Então a gente tem aqui a prolactina, a folículo estimulante, luteinizante, todos ligados aí à reprodução, controlado pela hipófise anterior. E junto aí também com o hipotálamo, onde os inibidores e os liberadores também agem dentro da hipófise para estimular ou desestimular a produção desses hormônios. A gente também tem aqui na hipófise posterior o hormônio antidiurético, também conhecido como vasopressina, para aumentar a reabsorção de água pelos rins e causa vasoconstrição e aumento da pressão arterial. Então, como ele é antidiurético, né, o diurético seria uma liberação de água, né, uma maior liberação de água pelos rins. O antidiurético ele favorece a reabsorção. Então, você vai ter uma produção menor de urina nesse caso. Então, você vai ter uma vasoconstrição dos vasos sanguíneos, que vai causar aumento de pressão arterial. Tanto que é por isso que chama vasopressina, né? Tipo vaso de vaso.
sanguíneo e pressina de pressão, né? Então a gente tem aqui uma relação aí no nome também, que o hormônio causa, né? Temos aqui a ocitocina, também favorece a ejeção de leite, né? A gente tem a prolactina, onde se começa se estimula a secreção, e a ocitocina estimula a ejeção desse leite, né? Ali para que o bebê possa se alimentar. E contrações uterinas também durante durante o parto e tudo mais, né? Agora, falar um pouco sobre a tireoide, uma glândula muito importante aí, que segrega a tiroxina T4, né, e a tiroxina T3, que vão aí controlar a taxa metabólica, né? Quando a gente fala aí de metabolismo lento, metabolismo rápido, a gente sempre pensa aí na tireoide como que controla aí a velocidade de reação química nas células, né? Então, o metabolismo fica mais rápido, as reações químicas celulares, né, de digestão e direção de energia, ATP e tudo mais, para elas serem aceleradas, a tiroxina faz essa aceleração e ela é do tipo amina, né? Como a gente já viu aqui que esses dois hormônios são do tipo amina e tem sua ação lá dentro do núcleo celular. Também temos a calcitonina, que vai aí agir na deposição de cálcio nos ossos e também diminuir a concentração de íons de cálcio no líquido extracelular, né? A gente tem essa relação, né, de que se você está depositando cálcio em uma parte, obviamente em outra parte você vai ter uma diminuição na concentração. Então você passa a depositar cálcio nos ossos e diminuir a concentração dele dentro do líquido extracelular. E esse é o caso de um peptídeo. No córtex adrenal, a gente tem a produção do cortisol. Tem muitas funções. Também interagindo dentro do metabolismo proteico, de carboidratos e gorduras. Então, a gente tem aí uma relação com o próprio metabolismo celular e também efeitos anti-inflamatórios no corpo. A gente tem reações inflamatórias causadas por diversos motivos, né? A gente pode ter aí uma inflamação dada aí por algum tipo de lesão no tecido, né? Onde você vai ter uma reação inflamatória nesse tecido, e você tem o cortisol, né, como um esteroide para diminuir a ação ali das células inflamatórias, né, do tecido, células de recuperação aí, para que elas não ajam de forma tão abrupta naquela região, né? Então, ele é um esteroide e a gente até tem medicamentos baseados em cortisol, exatamente são anti-inflamatórios ali, né, para lesões musculares e tudo mais. E a aldosterona, que aumenta a reabsorção de sódio renal, né, e a secreção de potássio e de íons de hidrogênio, né. Aí a gente vê aqui uma tentativa de mudança de pH, né, no meio, né, pela secreção dos íons de hidrogênio, também aqui na concentração de potássio. Então, a gente tem aí um hormônio esteroide. A medula adrenal secreta a noropinefrina e a epinefrina, né? Tem os efeitos de
estimulação simpática aí no nosso sistema, no sistema nervoso, né? Então, ele é do tipo amina. Temos o pâncreas, também muito importante, aí com a produção de insulina, de células B, que promove a entrada de glicose nas células. Então, controla o metabolismo de carboidratos. E a gente sabe que a diabetes é causada por uma deficiência nas células B, né, que limitam a produção de insulina, elas são deficientes na produção de insulina, então o metabolismo desses carboidratos ele é dificultado pelas células, então a gente tem aí diversos problemas aí ligados à diabetes pela deficiência de insulina. E o peptídeo também age diretamente nas células. O glucagon ele aumenta a síntese e liberação da glicose do fígado, né, para os líquidos corporais. E caso, por exemplo, o fígado libera glicose exatamente como reserva de energia, né? Então você tem essa interação com o glucagon para liberar essa glicose que está armazenada no fígado para ir para a corrente sanguínea. Peptídeo também. Aí temos a paratireoide, que aí temos o paratormônio, que controla a concentração de íon de cálcio no soro, pelo aumento da absorção desse cálcio, né, pelos intestinos e rins e liberação do cálcio dos ossos. Então ela funciona antagonista à calcitocina, né? Então a gente tem um paratormônio ter uma reação de liberação de cálcio, enquanto a calcitocina a gente tem reação de deposição de cálcio. Aí os testículos, a gente tem a testosterona, promove o desenvolvimento do sistema reprodutor masculino e características sexuais secundárias masculinas, que aí maior número de pelos no corpo, pelos na face. A gente tem também engrossamento da voz, das cordas vocais, né? A gente tem diversos efeitos aí causados pela testosterona, e ele é um hormônio esteroide. No ovário a gente tem o estrogênio e a progesterona, né? O estrogênio promovendo o crescimento do sistema reprodutor feminino, das mamas e das características sexuais femininas também, né? Deposição de gordura na parte do quadril, a gente tem o desenvolvimento de mamas, a gente tem algumas outras características, a diminuição da questão de pelos no corpo. Também temos a progesterona, que aí secreta o leite uterino para as glândulas do endométrio, promove o desenvolvimento aí do aparelho secretor das mamas, né? A gente tem também aí com a progesterona aí o desenvolvimento das glândulas que secretam o leite. Aqui também temos, no caso, um tecido que libera hormônios, mas durante o período de gravidez, né? Tanto que são usados aí o HCG, o gonadotropina coriônica humana, como um indicador de gravidez, né? Os testes de gravidez são baseados aqui no ECG. Aí ele vai promover o crescimento do corpo lúteo, né, dentro do útero, a secreção de estrogênio e progesterona pelo corpo lúteo. Tem o peptídeo também. A gente tem a somatomamotropina humana, que ainda não se tem todas as informações, né, sobre os mecanismos de ação desse hormônio, mas ele ajuda a promover o desenvolvimento de alguns tecidos fetais, e também aí uma ação nas mamas da mãe. O
peptídeo. Aí temos os estrogênios, também mesma função dos estrogênios do ovário, e as progesteronas também, a progesterona também, mesma função da que é produzida pelo ovário. Passando para o rim, a gente vai ter a renina, que vai fazer a catalisação, vai catalisar a conversão do angiotensinogênio e angiotensina 1, que atua como uma enzima. A gente tem a 1,25 de hidroxicolecalciferol, que vai aumentar a absorção intestinal do cálcio e mineralização óssea também. A eritropoetina, que aumenta a produção de hemácias, muito importante. E a gente aí também tem alguns órgãos, como o coração, produzem, né, o peptídeo natriurético atrial, o ANP, que vai aumentar a secreção de sódio nos rins, diminuindo assim a pressão arterial. Então esse hormônio aí agindo antagônico aí à vasopressina, né? A gente tem também aqui o estômago, onde se produz a gastrina, que aí estimula a secreção do ácido clorídrico pelas células parietais, que esse ácido que é usado para digestão, né, para quebra ali dos nossos alimentos, das proteínas, dos carboidratos ali, todos vão ser aí dissolvidos pelo ácido clorídrico no nosso estômago. No intestino delgado a gente tem a secretina, que estimula as células acinárias pancreáticas e liberando aí bicarbonato e água. A gente também tem aqui relação de mudança de pH, né, com a liberação do bicarbonato, ele levando um pH mais alcalino para a região. E a colecistocinina, que vai aí estimular a contração da vesícula biliar e liberar também enzimas pancreáticas aí, importantes na digestão. Também na metabolização aí dos açúcares, das proteínas aí pelo nosso intestino. E aí também temos o adipocitos, onde vai ter o efeito aí da leptina, né, que a gente até usou de exemplo lá para os receptores da membrana celular, e ela que vai inibir o apetite e estimular a termogênese, né? Então a gente tem aqui um hormônio importante aí na manutenção do peso corpóreo, né? Então a gente vai ter uma diminuição do apetite, uma termogênese aí, para a gente vai ter um consumo calórico maior do corpo. Como a gente viu na tabela anterior, muitas funções dos órgãos endócrinos têm uma relação aí com a hipófise. E a hipófise em si tem uma relação com o hipotálamo. Essa relação hipófise-hipotálamo, que a gente dá o nome de eixo hipotálamo-hipófise, controla a maioria das funções endócrinas do corpo, mais ligadas aí às glândulas endócrinas. Então, em diversos graus, né, a gente tem algumas funções que são menos impactadas pelo eixo, como a insulina, é secretada pelo pâncreas, e a gente tem algumas secreções hormonais são muito impactadas pela hipófise, que é os hormônios da tireoide e os ligados à reprodução aí as gônadas, e também aí os produzidos pelos
durante a gestação e tudo mais. E toda essa relação hipotálamo-hipófise ela é importante, pois demonstra um controle central. Né? A gente tem o hipotálamo recebendo informações do sistema nervoso, traduzindo essas informações por meio de mensageiros químicos para a hipófise, e essa dispara outros mensageiros que vão agir diretamente nas glândulas endócrinas. Então, a gente tem um sistema de feedback, onde o hipotálamo envia para a hipófise envia para as glândulas, e a gente tem aí também uma via onde as glândulas também, e os tecidos, né, que recebem os hormônios dessas glândulas acabam gerando um feedback para que a hipófise diminua e aumente a concentração desses hormônios. Também é detectado, na verdade são detectados pelo hipotálamo, né, essas alterações, e ele controla a hipófise. Então, o hipotálamo é sempre agindo como um controle central e a hipófise como aí um distribuidor de mensagens, onde as glândulas vão ser acionadas e produzir aí os hormônios para as diversas funções do nosso corpo. E assim mantendo aí a homeostase do nosso organismo. Aqui temos alguns exemplos, né, como já foi apresentado na tabela. A gente tem aqui o hipotálamo para receber as informações, né, captar também os sinais aí do corpo, traduzindo aqui para a hipófise, que está com um outro nome, né, pituitário também, mas é a hipófise posterior, responsável pela ocitocina, que vai agir ali na produção das mamas, das glândulas mamárias, também agir ali dentro do útero, produção ali dos ovários, mas na verdade dentro do útero, né, aqui nessa região, a vasopressina, né, ali diminuindo a ação diurética, né, sendo um antidiurético e retendo a água no corpo, contraindo os vasos sanguíneos, aumentando a pressão. A gente também tem a glândula tireoide aqui, né, com os hormônios da tireoide. Temos que aí já é controlado pela pituitária, pela hipófise anterior. Também aqui o córtex adrenal, né, nas suprarrenais, com os seus hormônios corticais, o cortisol e tudo mais. A gente também tem aqui a ação nos testículos, né, para produzir mais testosterona, e também outras ações para o desenvolvimento do espermatozoide. A gente também tem aqui a ação do LH nos ovários, também para a produção aí dos folículos e dos hormônios também estrogênio e progesterona. Prolactina, né, para favorecer a produção de leite, e na época que a mulher está aí no período pós-gestação. Também aqui o GH, né, hormônio do crescimento, agindo aí na maior parte dos tecidos do corpo, principalmente aí no crescimento dos músculos, dos ossos e dos órgãos. Como a gente viu lá na tabela, a gente tem toda essa rede aqui de diversos hormônios que são utilizados para favorecer e disparar a produção de hormônios das glândulas em si. Né? Então a gente tem esse controle, e também quando os níveis séricos dos hormônios se elevam muito, a gente tem aqui um feedback do hipotálamo para a pituitária, avisando que é preciso diminuir a concentração desse hormônio. Então a pituitária vai
cessar aqui a liberação ou liberar hormônios antagonistas para que a produção ali seja diminuída e a concentração daquele hormônio seja reduzida. Essa aqui é a bibliografia que eu utilizei, o Tratado de Fisiologia Médica do Guyton. Essa apresentação de slide aqui sobre o sistema endócrino e esse link aqui também sobre a visão geral sobre endocrinologia que eu tirei aquela última imagem. Gostaria de agradecer a todos e muito obrigado. Espero ter aí contribuído para o entendimento do sistema endócrino. Até mais.